Capítulo 6 começa dizendo que os israelitas fizeram, mais uma vez, o que era mal aos olhos. E quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai se familiarizando com essa expressão, que o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E lê-se aqui, fez o que o Senhor reprova, no sentido de que o povo adorava ídolos. O povo havia se esquecido de Deus, do que Deus havia feito, do que Deus estava fazendo, e estava adorando a ídolo. E esse novo ciclo aqui em Israel, ele vai acontecer, ele vai se repetir nos próximos 3 capítulos, capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, e que vai coincidir exatamente com essa série de pregações em cima de Gideão, que eu quero ministrar nesse mês de fevereiro. Os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. Dessa vez, Deus entrega o seu povo na mão dos midianitas. Antes foram outros povos, outras nações, os capítulos anteriores. Só que essa é a pior opressão de todas elas. Porque, diferente das outras, os midianitas não estão interessados aqui em poder político, mas em devastar toda a vida econômica do povo de Israel, de maneira que o povo teve que se esconder no alto das montanhas, nas cavernas, para se protegerem dos midianitas, porque os midianitas entravam no território de Israel e devastava, destruía toda a plantação. E o que restava, eles estavam cultivando no alto das montanhas, onde tivesse dificuldade para os midianitas de chegarem até lá. A tal ponto que isso levou Israel a passar fome. Não tinha o que comer. E aí o verso 6 diz que, diante dessa situação calamitosa, o povo clamou por socorro ao Senhor. Só que tem uma coisa interessante aqui. Era costume Deus, a narrativa dos textos do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Juízes, era costume de Deus já levantar um libertador, um juiz. Juiz aqui não é aquele juiz que nós conhecemos hoje que vai julgar, embora esses juízes também julgavam, mas eram homens levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. E antes de Deus fazer isso, de levantar um novo juiz, um novo redentor, um novo libertador, ele envia um profeta. É uma diferença aqui. E ele traz uma mensagem. Nos versos 6 a 8, Deus faz uma recapitulação de que ele tinha sido Deus que havia tirado o seu povo do Egito. E que disse àquele povo que não adorasse aos ídolos dos seus vizinhos. E eles não obedeceram. Eles estavam clamando a Deus por socorro. Mas parece-me que Deus percebeu que esse clamor não estava acompanhado de verdadeiro arrependimento. Então Deus envia um profeta exatamente para gerar no coração do povo arrependimento, quebrantamento do seu coração. Eles estão clamando ao Senhor, mas o coração deles ainda não está arrependido pelo pecado de idolatria. Eles querem a restituição do que eles haviam perdido. E a Bíblia faz uma distinção entre remorso e arrependimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, no capítulo 7, no verso 20, diz que a tristeza segundo a vontade de Deus
produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo, que é o remorso, traz a morte. O que é o remorso? É a tristeza pelas consequências do pecado, mas não é arrependimento pelo pecado. Remorso é quando nós somos descobertos e temos medo de sofrer as consequências dos nossos erros. Mas arrependimento é quando nós nos arrependemos do pecado que cometemos primeiramente contra Deus. Porque todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Isso ficou muito claro para aquele filho pródigo, na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando ele diz que faz a sua oração, e que já ensaia como ele vai falar com seu pai, e quando ele chega diante do seu pai, ele diz: Pai, pequei contra ti perante os céus. Por isso que nós, na oração do Pai Nosso, pedimos perdão a Deus, primeiro pelos nossos pecados, mas também precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E precisamos também pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Mas primeiramente nós precisamos pedir perdão a Deus. E aqui há uma diferença, porque o arrependimento nos leva a uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, uma transformação, é mudar o caminho, mudar a rota. O remorso é quando o filho é pego fazendo coisa errada e ele fica com medo de apanhar. Mas se não houver punição, não haverá arrependimento. Apenas uma tristeza pelo que aconteceu, porque foi descoberto, mas logo depois ele voltará a fazer aquilo que ele fazia. Mas quando de fato nós nos arrependemos, nós abandonamos o pecado. Provérbios capítulo 21 diz, aliás, 28:13 diz, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Deus percebeu, lógico, em toda a sua onisciência, que aquele clamor do povo dele não era fruto de um verdadeiro arrependimento, mas um remorso, uma tristeza pelas consequências do pecado. Porque eles haviam perdido tudo e agora estavam clamando ao Senhor. Mas depois que o Senhor levantasse mais uma vez um juiz, um libertador, e tudo voltasse ao normal, eles voltariam a cometer os mesmos pecados. E é isso que vai acontecer em todo o livro de Juízos. E isso vai perfazer em torno de 150 anos na vida do povo de Israel. Esse ciclo. Deus levantando homens para libertá-los dos seus opressores, e o povo vivendo tempos de prosperidade, mas depois adorando aos ídolos, se esquecendo de Deus, que os havia libertado do Egito, e disseram a eles: não adorem a outros deuses. E qual é o objetivo de Deus ao enviar esse profeta? Chamar o povo ao verdadeiro arrependimento. Me faz lembrar do discurso, da pregação de Pedro, na sua primeira pregação, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Antes mesmo de Pedro pedir que o povo se volte para Deus, que se arrependa dos seus pecados, que eles tomem a decisão de se batizarem, em Atos capítulo 2, verso 36 ali, 37, diz que enquanto Pedro está pregando, diz que o coração deles se compungiu, se quebrantou diante de Deus. E eles fizeram uma pergunta ao apóstolo Pedro.
Varões e irmãos, nós reconhecemos que matamos o Cristo. O que devemos fazer agora? Pedro então diz para eles, no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo. E em seguida eles foram batizados, e Lucas registra que cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, demonstraram arrependimento, mas como fruto de uma obra do Espírito Santo já na vida e no coração deles, antes mesmo de que eles se batizem. Antes mesmo que eles façam aquela pergunta a Pedro. Então nós percebemos aqui nesse texto, em primeiro lugar, que antes da salvação, Deus dá um sermão ao seu povo. O sermão antes da salvação. Por quê? Porque eles precisam saber de onde Deus está tirando eles. O que é que eles fizeram? Do que eles deveriam se arrepender, até para valorizarem a salvação deles, a libertação deles. E é exatamente isso que deve acontecer quando nós estamos compartilhando o Evangelho com alguém. Ele precisa também ouvir as más notícias, reconhecer que é pecador. Ele precisa saber em que condição espiritual ele está sem Cristo, a fim de que ele possa valorizar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo pela sua vida. Quando nós não ouvimos a verdade do Evangelho acerca de nós mesmos, nós não reconhecemos o valor da cruz. Não valorizamos aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele tem que alertar o povo acerca disso. Se vocês entregaram a vida para Cristo, foram batizados em Cristo e continuam na prática do pecado, é como se vocês estivessem dizendo: Cristo, que tu fizeste não foi suficiente. Desça novamente à terra, morra numa cruz, porque não foi suficiente. Agora, se Cristo morreu e vocês morreram com Ele, e se Cristo ressuscitou e vocês ressuscitaram com Ele, então vivam em novidade de vida. É isso que ele vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 6. Vivendo em novidade de vida. É preciso haver mudança. Agora, uma segunda lição que nós aprendemos nesse episódio de Juízes capítulo 6, é que a graça de Deus vem antes do arrependimento. Que Deus está trabalhando por meio da obra do seu Filho na cruz, e também do seu Espírito no nosso coração, antes mesmo que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Em Juízes capítulo 6, no verso 11, diz que o anjo do Senhor se assentou junto ao carvalho. E quando eu vejo essa expressão na Bíblia, no Antigo Testamento, então o anjo do Senhor, geralmente no Antigo Testamento, é juízo. Quando diz assim, então o anjo do Senhor apareceu, desceu, é juízo. Mas aqui o anjo não desce para fazer juízo. Diz que ele se assenta no carvalho e fala com Gideão, aonde ele está malhando o trigo, lá no alto da montanha, numa prensa, dentro de uma prensa lá de prensar uvas, com medo dos midianitas, e o anjo fala com ele, dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Deus não espera o povo se arrepender para Ele manifestar a sua graça. Ele envia o anjo para falar com Gideão, e ele já está providenciando o libertador antes que o povo se arrependa.
E isso tem total consonância com as Escrituras do Novo Testamento. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim e por você. Inclusive, Ele orou por mim e por você, para que eu e você crescêssemos nele quando nós ouvíssemos o Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele se tornou homem, viveu entre nós, morreu numa cruz, antes mesmo que nós nos arrependêssemos. Deus é aquele que providencia a nossa salvação antes de nos arrependermos. E quando nós estamos ouvindo a sua palavra, o Espírito dele constrange o nosso coração para que reconheçamos que somos pecadores. Esta é uma obra do Espírito de Deus. E é dessa maneira que Deus trabalha. Deus não enviou esse libertador porque o povo se arrependeu. Pelo contrário, Ele enviou porque Ele é bom. Porque a sua graça é melhor do que a vida. E porque esta graça, operando no coração do povo, iria levar esse povo ao arrependimento. E essa passagem revela dois atributos extraordinários acerca de Deus. Primeiro, a sua santidade. Deus é santo e Ele exige arrependimento verdadeiro. E Ele levanta um profeta para dizer ao povo que o povo precisa se arrepender dos seus pecados. Porque Ele não pode negociar a sua santidade e a sua justiça. Então Ele levanta o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Mas Ele também já providencia o libertador, que é Gideão, revelando a sua graça, antes que o povo se arrependa. Por quê? Porque salvação é obra de Deus. E é por isso que nós saímos e evangelizamos. É por isso que nós saímos e compartilhamos a nossa fé, crendo que, assim como nós cremos ao ouvirmos o Evangelho, e fomos também tocados em nossos corações, a crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a reconhecermos que somos pecadores, esse mesmo processo, o Espírito Santo fala e usa para converter aqueles que ouvem o Evangelho por nosso intermédio. Porque a graça de Deus vem antes do arrependimento. Porque se o arrependimento vier antes da graça, a salvação não será pela graça, mas pelas obras de arrependimento do próprio homem. Mas quando as pessoas estão ouvindo o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dela, levando o arrependimento. É por isso que eu trouxe a ilustração de Pedro lá no Pentecostes. Porque ele está pregando o Evangelho, e o Espírito Santo está atuando na mente e no coração dos seus ouvintes, e eles são constrangidos em seus corações a se arrepender dos seus pecados e perguntarem a Pedro o que deveriam fazer a partir de então. E Pedro apenas lhes diz: demonstrem que de fato Deus está atuando no coração de vocês, se arrependendo dos seus pecados, ou seja, abandone os seus pecados. Mudem a rota da vida de vocês. Porque o arrependimento nos leva a deixar o passado para trás e a confiar na providência de Deus para a nossa salvação. E a misericórdia de Deus se revela quando Ele levanta Gideão, mesmo antes do povo se arrepender. E aí, muitas vezes, nós queremos escolher um dos dois atributos de Deus.
queremos a justiça, queremos a santidade, em detrimento da graça, do amor, da bondade de Deus. Muitos pensam assim: depois do que eu fiz, não tem como Deus me perdoar. São pessoas que têm uma visão extremamente severa e míope e pequena dos atributos de Deus, de quem Deus é. Eles não conseguem ver Deus além de justiça e santidade. É apenas isso. E é exatamente isso que vem no coração de Isaías. Quando ele vê o Senhor, ele vê a sua santidade, a sua beleza. E qual é o sentimento que há nele? De morte. Eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de gente de impuros lábios. Eu vou morrer. Mas o Deus que é santo é também gracioso. E não permitiu que ele morresse, como também não permitiu que Gideão morresse, porque ele diz: eu vi o Senhor e eu não morri. Porque ao mesmo tempo que a santidade de Deus está atuando aqui, está também atuando a bondade de Deus. Quando Deus disse para Moisés: fique ali atrás daquela rocha, e eu vou passar perto de você com toda a minha bondade. Ou seja, você vai me ver, e você não vai morrer. Você vai me ver pelas costas, e eu vou manifestar toda a minha bondade. É exatamente isso. Mas outras pessoas também fazem a escolha apenas pela bondade, pela graça, pelo amor de Deus, em detrimento da santidade e da justiça de Deus. Deus, por amor, então, não importa o que nós fizemos, Ele vai sempre nos perdoar. Podemos continuar do jeito que estamos. Para a gente vencer essa ambiguidade, essa contradição do nosso coração, em querer escolher apenas um dos dois atributos de Deus, a gente precisa abraçar a cruz de Cristo, nos agarrarmos a ela. Por quê? Porque é na cruz do Senhor que nós encontramos esses dois atributos que se abraçam. Tanto a santidade e a justiça de Deus, quanto a misericórdia e a bondade de Deus. Deus é tão santo e justo que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e satisfazer a sua justiça. Porque Ele não apenas diz assim: vamos fazer de conta que nada aconteceu e passar a mão na nossa cabeça e pronto. Não, Ele precisa cumprir a sua justiça. E Cristo morre na cruz por causa dos nossos pecados. A salvação é de graça para nós, mas custou um preço para Deus, o seu Filho. Mas ao mesmo tempo que nós encontramos na cruz a justiça de Deus, a sua santidade, o seu zelo, encontramos também o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então todo aquele discurso ou resposta que as pessoas dão dizendo assim: eu mereço o céu, se Deus achar que eu mereço esse céu, cai por terra. Porque Cristo morreu por você antes de você nascer. Antes de você se converter. Antes de você ter ouvido pela primeira vez as primeiras palavras do alfabeto do Evangelho, Cristo morreu por você. No capítulo 17 do Evangelho de João, ele disse: Pai,
eu não rogo somente por estes aqui, meus discípulos, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Cristo já orou por você e por mim lá, há 2000 anos atrás. A obra que Ele fez por mim e por você foi eficaz e definitiva. E isso deveria nos trazer segurança espiritual, de que aquilo que Deus fez é perfeito e que é suficiente. Mas, quando Gideão ouviu o anjo do Senhor, e aqui o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus, que é o próprio Cristo se revelando a ele aqui, mas ele não sabe. Essa expressão no Antigo Testamento. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele faz duas lamentações. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso está acontecendo conosco. E quando os nossos pais nos contavam, ou nos contam sobre o que o Senhor fez no Egito, por que o Senhor nos abandonou? Se o Senhor é conosco, por que o Senhor nos abandonou? Os dois erros que Gideão comete, nós também cometemos. Primeiro, geralmente vemos os nossos problemas como evidência, uma prova do abandono de Deus. Não é possível. Deus não está comigo. Porque se Ele tivesse, não estava acontecendo isso na minha vida. Faz sentido para você isso aí? Levante sua mão. Faz sentido para mim. Geralmente a gente reage dessa maneira. Mas Deus fala que está com a gente e essas coisas estão acontecendo de ruim na nossa vida, na minha vida. Mas talvez não deveria Gideão, e nós também, ao invés de lamentarmos dizendo, Deus me abandonou, perguntar assim, Senhor, o que eu posso aprender com esse problema? Como eu posso crescer em meio a este problema? Como o Senhor deseja usar esse problema para revelar a sua glória, para promover o meu crescimento? Porque, afinal de contas, nós não lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 28, né? A versão mais comum diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas a melhor tradução não é todas as coisas. A melhor tradução é Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus está trabalhando na sua vida de tal maneira que todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, sejam elas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, seja no tempo de prosperidade ou de adversidade, em todas estas coisas, Deus está trabalhando para que eu e você, como servos dele, filho dele, que creia nele, que invoca o seu nome, seja semelhante ou parecido com Cristo Jesus. Diz o verso 29 de capítulo 8 de Romanos. E o segundo erro da gente, e que é o erro de Gideão, é que geralmente nós esperamos que Deus faça algo em nós e por nós. Até perguntamos por que Deus não envia alguém para fazer algo por nós e resolver os nossos problemas. E é isso que Gideão está dizendo. Senhor,
Porque o Senhor não envia alguém para resolver os nossos problemas. E Deus disse para ele: interessante, eu pensei em você para resolver os problemas de Israel. Às vezes você pode ser a solução dos problemas da sua casa, quando você não é o problema. É verdade. Por que a gente não ora assim: Senhor, me ajude a lidar com este problema? Geralmente nós queremos que Deus mande alguém para resolver os nossos problemas. E já percebeu que a maior parte dos nossos problemas fomos nós que criamos? A maioria. Alguns é o diabo. Outros podem ser pessoas, né? Mas uma boa parte dos nossos problemas é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. E Deus, porque é bom, Ele nos ajuda a resolver os problemas que nós mesmos criamos, para nós mesmos. E Gideão seria esse libertador improvável. Ele se considerava o menor na família dele, da tribo de Manassés, na sua família, e ele dizia: a minha família é a menos importante no clã, né? Na tribo de Manassés. Mesmo assim, Deus escolheu Gideão. Isso me faz lembrar daquilo que Paulo vai dizer aos coríntios, né? Não aos corintianos, mas aos coríntios, no capítulo 1, porque era um povo que muito se orgulhava, né, do seu conhecimento, porque eram gregos. E ele diz assim, que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas loucas, impossíveis, absurdas, para confundir as sábias, as prováveis. O óbvio era escolher o irmão mais velho para enfrentar Golias. Mas Deus escolheu o irmão mais novo, o filho mais novo, que ninguém dava valor. Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios, das nações, o maior apóstolo da história da igreja. Aquele que era o arqui-inimigo da igreja, depois do diabo. E Deus chama o cara, salva ele. E é interessante que Deus disse para ele: você é um poderoso guerreiro, mas medroso. Por quê? Você não malha trigo lá em cima, numa prensa de uvas. Mas ele estava com medo dos midianitas. E Deus não está aqui desdenhando, caçoando, desprezando Gideão. Deus está falando a verdade. Você é um poderoso guerreiro. Só que você precisa acreditar nisso. Acreditar no seu potencial. Conhecido ou não. Porque às vezes, ou muitas vezes, nós descobrimos forças quando nós estamos passando por dificuldades grandes. Quando é que nós vamos demonstrar maior habilidade em dirigir? Nas circunstâncias adversas. Não é assim? Quando está com chuva, quando tem muito trânsito, quando a estrada é mais sinuosa e perigosa.
Mas quando você está numa linha reta, em plena pista, né, de autoestrada norte-americana, que tem 8, né, de um lado, 8 do outro lado, e você está dirigindo um carro automático, e que tem piloto automático, e que você pode controlar até 100 quilômetros ali, você não vai ser cobrado, sim ou não? Não é verdade? Não vai ser cobrado. Então Gideão precisa descobrir esse guerreiro poderoso que está latente nele. É lógico que ele não vai conseguir vencer os midianitas sozinho. Mas ele precisa unir esse potencial dele com o Senhor está contigo. E eu que estou te enviando. Isso faz toda a diferença. Senhor, como é que eu vou chegar dia de Faraó? Eu estou contigo. Isso faz toda a diferença. O seu potencial unido ao conhecimento de que Deus te enviou e te colocou naquele lugar onde você está, de que Ele está com você, faz com que você realize aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E deve ser dessa maneira que eu e você precisamos enxergar o lugar em que nós estamos. A área da nossa vida em que Deus quer nos usar. E colocarmos os recursos que Deus tem nos dado. As forças que Deus tem nos dado. Esses dias eu tenho estudado muito sobre forças e virtudes, e eu fico pensando assim, meu Deus, tem tudo a ver contigo. Tudo a ver contigo. Quem é que coloca essas forças no homem? Deus. Quem coloca essas virtudes no homem? Deus. Por quê? Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Gideão precisa acreditar nisso, que Deus está com ele e que Deus o enviara e que ele será bem-sucedido e que no final a glória será de Deus e eles receberão as bênçãos desta batalha e desta vitória. Mas uma coisa Gideão precisa fazer: destruir o altar de Baal. E Deus dá essa ordem para ele. E ele acata. Ele destrói a imagem de Baal, que está lá na casa do seu pai Joás. Faz isso de noite. Quando é de dia, todo mundo acorda e vê o poste ídolo de Baal quebrado, derrubado. Queriam saber quem fez isso, descobriram que era Gideão. Ele precisava romper com a idolatria. E aqui é interessante porque o povo de Israel não está abrindo mão do culto a Deus para adorar a Baal. Não, eles estão fazendo uma combinação. Eles adoram formalmente a Deus, mas também adoram aos ídolos. Adoram ao ídolo da lavoura, para os agricultores, adoram o Deus do comércio, dos negócios, para os negociadores, os comerciantes, e assim adoram o sexo, a beleza, o poder, o dinheiro, a segurança, o prazer. Aquilo que Jesus, se apoiando na profecia de Isaías, fala acerca dos fariseus no capítulo 15 de Mateus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então eles vão para o culto, eles adoram a Deus formalmente, mas quando saem dali, eles continuam adorando os seus ídolos. Porque o ídolo deles não é o Baal, mas o que Baal representa: prosperidade, segurança.
Isso não é diferente de nós. Não temos deuses, ídolos de madeira, de gesso, de ouro, de prata, de ferro. Não nos prostramos a esses ídolos. Os nossos ídolos são modernos. E eles se resumem basicamente em 3: sexo, dinheiro e poder. Porque sexo, dinheiro e poder são ídolos que nos trazem algumas vantagens, alguns prazeres, satisfazem alguns desejos do nosso coração. E Deus está dizendo a Gideão, e dizendo ao povo de Israel, que não ajudará o seu povo nos seus problemas, enquanto o seu povo não abandonar os seus ídolos. Enquanto nós não deixarmos de darmos o mesmo valor a Deus ao que nós damos aos nossos ídolos. Os ídolos devem ser eliminados. Gideão sabe agora que Deus exige que ele precisa ser Senhor de todas as áreas da vida de Gideão. E nós também não podemos acrescentar nada a Jesus Cristo para termos a nossa felicidade. Não podemos usar Deus para conquistar ou alcançar os nossos desejos. Precisamos aprender a fazer de Deus o nosso desejo, o nosso prazer. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas pessoas interpretam erroneamente esse versículo. Pensam que Deus está dizendo assim: me agradem, e aí eu vou fazer os desejos do coração de vocês. Não é igual o filho faz com o pai, às vezes o marido faz com a esposa, não é isso. Né? Agrada para poder conseguir o que quer. Não, ele está dizendo assim: tenha prazer em Deus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Porque não há pai, não há mãe, não há irmão, não há marido, não há filho que possa suprir todos os seus desejos e as suas necessidades. Não há. Porque nenhuma dessas pessoas é Deus. Muitas pessoas ficam assim um tanto... Tem gente, né, principalmente os mais moderninhos, né, os novos, que têm dificuldade com essa coisa de autoridade, eles ficam se perguntando. Eu acho que você também já se perguntou. Por que Deus exige exclusividade? Por que eu tenho que adorar só Deus? É um favor que Deus está fazendo a você. Porque Deus sabe que não há felicidade fora dele. Não há prazer perene nas coisas que Deus criou. E se você estiver procurando na criação de Deus a razão de toda a sua felicidade, você vai cair em depressão e decepção. Sinto muito. É por isso que Deus está fazendo um favor a mim e a você, chamando a mim e a você a adorar somente a Ele e servir somente a Ele, porque é somente nele que você vai encontrar toda a realização da sua vida. E de que todas as coisas que Deus te deu são meios para você crescer, mas nunca são Deus a quem você deve adorar. Nunca. Porque Deus é o Criador. E só a Ele devemos adorar. Por fim, a famosa porção de lã. Mesmo depois de tudo, Gideão parece-me que está em dúvida acerca do chamado dele para libertar Israel e da promessa de Deus. E ele faz um teste. Senhor,
Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se esse é o teu objetivo, por favor, Senhor, está aqui essa porção de lã, molha ela e deixa toda a terra seca. E Deus disse, pois não? E assim faz. Mais uma vez ele faz como Abraão faz, Senhor, não se ire comigo, eu quero fazer um teste invertido. Agora eu quero que o Senhor faça que o orvalho molhe toda a terra e deixe somente a porção de lã enxuta. E Deus assim fez. Gideão não está fazendo um teste porque ele quer sinaizinhos de Deus para saber qual é a direção, a decisão a ser tomada. Gideão quer saber sobre Deus. Quem Deus é? Quem é o Senhor que está falando comigo? Gideão tem dúvidas ainda, mas Deus não joga as dúvidas dele na cara, mas responde, atende ao pedido, e 2 vezes. E assim Deus também faz conosco. Quando muitas vezes nós estamos em dúvida, só que nós temos uma vantagem enorme em relação a Gideão. Porque Gideão não tinha a palavra, o evangelho, a ceia, o batismo, não conhecia a mensagem de Jesus Cristo. Não tinha nada disso. E quando nós estamos com dúvida, nós precisamos também falar mais uma vez com Ele e orar. Senhor, me ajude. Como disse aquele pai, né? Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E Deus vai fazer isso por nós, como Ele fez com Gideão. Mas sempre Ele vai nos levar ao seu Filho, a revelação final. Ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz que Deus falou antigamente pelos profetas, mas agora nos fala por meio do seu Filho, porque este Filho é a expressão exata do ser de Deus. E aí nós encerramos com algumas perguntas. Você sente remorso, mas não arrependimento por alguma coisa do passado, do presente? Você está disposto a se arrepender? Existe alguma área da sua vida em que você precisa clamar por socorro, e que você está clamando por socorro, mas antes de Deus trazer o socorro, Ele quer que você ouça um sermão, como esse de hoje? E de que forma saber que Deus está agindo no seu coração, enquanto você ouve o sermão, e gera em você confiança para cair em arrependimento diante de Deus? Mas, que problemas você está enfrentando neste momento? E como você enxerga esse problema? Como algo que deve ser removido, ou como possíveis formas ou caminhos de Deus para mudar a sua vida e fazê-lo crescer? Quais são os falsos deuses que existem na sua adoração, juntamente com a adoração ao único Deus verdadeiro? Estamos adorando a Deus e ao mesmo tempo o prazer, a segurança, o dinheiro, o sexo, o poder? E em que área da sua vida você tem de pedir que Deus o encaminhe a seu filho, de modo que você possa ver mais plenamente e confiar mais plenamente nas promessas de Deus?